Olá, tudo bem? Eu sou Jorge Montezuma. Sou formado em Direito pela Faculdade Nacional de Ciências Jurídicas. Sou pós-graduado em Direito de Família e Sucessão pela Faculdade Cândido Mendes. Estudei Teologia no Seminário Teológico Betel. Fiz curso de Direito Desportivo na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Sou pregador do Evangelho há mais de 35 anos. E hoje resolvi falar um pouquinho da minha vida, já que não considero ter construído um legado, quero pelo menos deixar alguma experiência da minha vida. Eu li que disse Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu, em dados momentos da minha vida, combati um bom combate. Não considero ainda terminada a carreira, muito menos ter guardado a fé. Mas hoje eu estava lendo alguma coisa a respeito do sábio Salomão e por esse motivo resolvi contar um pouquinho da minha vida. E eu terminei lendo que escreveu Salomão o seguinte: tendo tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Eu sou filho de uma família muito simples e eu tinha um pai tirano, positivista, daqueles que costumam dizer: não estiver satisfeito, a porta da rua é serventia da casa. Déspota, totalmente déspota. E aos 14 anos saí de casa, enfrentei algumas dificuldades na vida, não poucas. E não sei se por minhas experiências com meu pai, me transformei em um reacionário, um revolucionário. Eu achava que tinha que consertar todas as coisas que na minha consciência, no meu prisma, na minha visão, no meu entender, estavam errados. Então eu precisava consertar o mundo. Segundo o meu entendimento, eu tinha a obrigação, a outorga, a responsabilidade de consertar o mundo. E queria ser subversivo. Queria porque queria ser um revolucionário, um subversivo. Chegou na época de servir ao exército e eu fui no íntimo de aprender sobre armamento e sobre explosivo para que eu pudesse me ingressar nas fileiras de uma milícia armada para me revoltar contra o sistema e sair matando e explodindo para consertar o mundo, para refazê-lo da forma que eu achava correta. E assim eu fui para o exército, servi o exército e tal, e ao completar os meus 18 anos e pouco, 19, a minha tia, coitada, a minha tia era mãe que eu nunca tive. E ela me cuidava, e quantas vezes ela acordava na madrugada para consertar as besteiras que eu já havia feito nas minhas noites desregradas de um jovem adolescente. Quantas vezes a pobre coitada da minha tia ia me resgatar no posto policial por uma desordem feita. Então, num lapso de consciência e de consideração para com a minha tia, resolvi que ia na igreja. Vou à igreja da minha tia, ela vai ficar muito feliz, eu vou dar uma alegria para minha tia. Afinal de contas, por um momento eu cheguei à conclusão de que eu só dava tristeza para ela. Chegando na igreja, eu encontrei o pastor e ele pregava em Lucas 19, falava sobre Zaqueu, o publicano. E eu me vi exatamente no lugar de Zaqueu.
E eu vi que talvez aquela pudesse ser a última oportunidade de eu encontrar com Jesus. Se eu esperasse para o dia seguinte, havia um perigo iminente de eu não ter uma segunda oportunidade. E ali eu tive o encontro com Jesus Cristo. Imediatamente eu entendi que não seria explodindo as coisas que eu consertaria o mundo, mas que eu poderia consertar o mundo através do poder do Evangelho. Através da prática de disseminar o Evangelho de Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus Cristo. O poder milagroso da palavra de Deus. Dessa forma, eu passei a crer que transformaria o mundo. E então eu conheci a igreja. Então eu conheci a religião. E foi a minha segunda desilusão na vida. Se no Evangelho de Jesus Cristo, se no plano da salvação, se na égide do Senhor Deus eu encontrei coisas maravilhosas que nunca havia provado antes na vida, se eu me senti resgatado, se eu me senti devolvida a minha vida, que em tão tenra idade, já no meu entender, encontrava-se no final, eu também conheci a religião. O mais impiedoso artifício do inimigo para afastar o Senhor de Deus, o homem de Deus. E na religião encontrei pessoas perversas, hipócritas, maldosas, frias, calculistas, interessadas, cujo o mais distante objetivo é usar do Evangelho de Jesus Cristo para conquistar pessoas, mas para se autoafirmar. E foram muitas as aflições e os sofrimentos. Quantas vezes eu saí do culto e fui para casa chorar? Porque as ideias que eu tinha na cabeça, as ideias que fluíam do meu coração, estavam em desacordo daquele grupo que eu participava. Eu sempre achei que era um desgraçado pecador, que havia descoberto o antídoto para a maldade que estava na essência do meu ser, e tanto precisava tomar daquele remédio milagroso quanto devia distribuir entre todas as pessoas possíveis. Mas eu quis fazer isso dentro de um grupo que se achava a nata da perfeição da humanidade, que se achava mais santificados que Deus, que se achava mais impotente que Jesus Cristo, mais imponente que Jesus Cristo, se achavam mais excelentes do que o próprio céu, que os próprios céus. Não foram muito os meus desencantos, desencontros, sofrimentos e decepções. Fui cursar teologia para ver se eu conseguia entender o que se passava em toda aquela turbulência de ideias novas, de princípios recém-descobertos da minha vida. Eu achei que o conhecimento acadêmico, eu achei que a teologia poderia me explicar. Eu entendi porque a piléria, a brincadeira, a piada da maior parte dos seminaristas que dizem que o elemento entra crente no seminário e sai teólogo. Eu pude entender. Encontrei mestres em impiedade, doutores em insensibilidades, professores em hipocrisia. Um ou outro servo do Senhor Jesus Cristo, disposto a preparar pessoas para disseminar seu Evangelho. E não só frustrada a minha tentativa de dirimir as dúvidas no meu coração, mas complicada porque passei a descobrir coisas que até então eu era ignorante, era inocente, não sabia. E vivi de turbulência em turbulência,
me transformando persona não grata em todas as igrejas das quais eu passava, muitas das vezes intitulado por perigoso, muitas das vezes carregando a estigma do conselho de não o deixe falar, porque ele envenena o entendimento das pessoas. E eu descobri o meu real chamado. E passei a cuidar dos miseráveis, dos desprezados, dos insignificantes, do lixo da humanidade. Então eu descobri o caminho pelo qual eu me sentiria útil nas mãos de Deus. Descobri a forma da felicidade no Evangelho. Não é fácil, é difícil. Trabalhar para o Evangelho de Jesus Cristo é uma batalha a cada dia, era uma briga a cada minuto, mas é uma felicidade inesgotável. E eu entendi o que diz o pensador. Existe tempo para todas as coisas. E esse foi o desenrolar do testemunho da minha vida. Hoje eu me considero na antessala da terceira idade. Espero em Deus ter oportunidade para fazer muita coisa por ele, para ele. Por ele não, porque Deus não precisa de mim. Deus não tem a mínima necessidade que eu queira ou que ele não queira. É indiferente para Deus. Mas existe um propósito de Deus. E o propósito de Deus não se frustra. Então cuide para não ficar fora do propósito de Deus. Você pode ficar fora do propósito de Deus. Mas os planos de Deus vão acontecer. Ou com você ou sem. Eu aprendi com o pregador que existe tempo para todas as coisas. Aproveita o teu tempo para fazer o que é bom. Porque Deus vai levar em conta todas as coisas que você fizer, inclusive as que estão em oculto. Tanto o que é bom e tanto o que é ruim. Faça como João. João, o apóstolo de Jesus Cristo, o grande evangelista, tem que trabalhar enquanto é dia, que logo virá a noite. E na escuridão não é hora de trabalhar. Cuide de fazer a vontade de Deus. Santifica a tua vida. Busca o teu ministério. Exerça o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Cresça. Trabalhe para o Evangelho. Essa é a melhor maneira de você encontrar a felicidade e se sentir útil nas mãos de Deus. Que Deus assim possa muito te abençoar.